Quero dizer que eu faço coro aí, Rodrigo, seu testemunho, quando Deus também tem me sustentado de formas com que às vezes a gente nem sabe como aparece, mas o Senhor cuida da gente. Estamos juntos nesse barco. Graças a Deus, estamos aqui essa noite. Eu quero pedir às crianças, podem sair para o seu culto, e nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Todos vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Mateus capítulo 16. Do verso 13 até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra ali dessa noite, que ela possa encontrar espaço na nossa alma e no nosso coração. Querido Deus, poderoso Pai, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi lida esta noite. Obrigado porque tivemos o privilégio de entoar cânticos, louvores, adoração ao Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco a cada instante, a cada dia, a cada momento. Queremos bendizer o Teu nome, exaltar o Teu nome, glorificar o Senhor com a nossa vida, com o nosso coração. Graças Te damos porque o Senhor providencia, o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco. O Senhor é Deus poderoso, e Deus se faz presente na nossa vida. Ó Deus, agora que essa palavra que vai ser anunciada aqui essa noite, possa vir do Teu coração para o nosso coração. Que seja a Tua palavra na nossa vida, na nossa alma, que ela possa ser digerida, compreendida e esclarecida dentro de nós. E que o poder do Teu Espírito Santo esteja presente para falar a nossa vida.
No nome santo de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém e amém. Irmãos, domingo passado, eu falei sobre a igreja e comecei uma série sobre a igreja. Eu falei sobre a igreja em sua gênese, ou seja, nos aspectos seminais da igreja, nas sementes da igreja, que na minha ótica estão lá em Abraão, na promessa feita a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, onde ali se lançaram essas sementes, numa visão de que nós somos chamados por Deus. Como igreja precisamos tomar decisões, como igreja temos que viver pela fé, e chegamos à conclusão de que como igreja precisamos ser bênção para as pessoas. Se você não pôde estar domingo passado, pode conversar com a Mili lá e pegar a gravação, que é muito importante a gente acompanhar essa série. E agora eu quero dar então continuidade, e após apresentar os aspectos seminais da igreja, na sua gênese, agora eu quero caminhar para uma tomada de consciência com vocês, para uma construção do corpo, da visão daquilo que é igreja, o que é ser igreja. Vamos caminhar para uma visualização mais concreta, mais definida daquilo que é ser igreja. E para isso eu penso em gastar mais ou menos os próximos 5 domingos falando sobre isso. Hoje eu vou falar sobre a igreja na consciência histórica. No próximo domingo, se Deus permitir, eu quero falar sobre a igreja na consciência poética. Depois, no outro domingo, sobre a igreja na consciência doutrinária. E, finalmente, fechar com a ideia de a igreja, o que esperar e o que não esperar dela. Uma série aí de mais ou menos umas 6 mensagens, 6 domingos, começando domingo passado. Então, para começar essa visão, antes de entrar na igreja, na consciência histórica, que é a mensagem de hoje, eu quero me deter um pouco no histórico e na etimologia da palavra igreja. Porque quando Jesus fala da igreja em Mateus capítulo 16, e nós só temos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós só temos a palavra igreja expressa no evangelho de Mateus em 2 ocasiões. Depois nós vamos ter a palavra igreja expressa no livro de Atos, daí para frente. Mas quando Jesus fala da igreja em Mateus capítulo 16, que é o texto que nós lemos, ele usa no original, no grego ali, no texto, a palavra eclesia. Eclesia, no grego, se relaciona com o verbo kaleo do grego, que é chamar, convidar, vocacionar, convocar. Então essa palavra eclesia era uma palavra já comum na época no mundo grego. E ela se referia à assembleia dos cidadãos. Ela se referia à reunião dos homens da cidade para decidir os assuntos políticos, culturais e sociais
da cidade. Então o mundo grego tinha nas cidades mais importantes aquilo que eles chamavam de eclesia, que era o grupo de homens que se reuniam para tomar as decisões da cidade. Dessa noção veio a basear-se a palavra eclesia, ou a usar-se a palavra eclesia, para se definir a igreja de Cristo. Ela tem um fundamento, esse conceito, biblicamente falando, no Antigo Testamento, onde a assembleia do povo, onde a congregação dos israelitas estavam debaixo da orientação de Yahvé, de Deus. Havia a congregação do povo de Israel, que era chamado, na língua grega, de eclesia, era o grupo. Esse grupo, essa congregação, essa assembleia do povo judeu, é dali que vai sair a noção para a igreja no Novo Testamento. Assim como o povo de Israel era uma congregação, era considerado uma assembleia, o povo de Israel era considerado um grupo que se reunia para ouvir as instruções de Deus e se comportar a partir dessas instruções, e assim eles eram chamados, na ótica judaica de sinagoga, sim, juntos, estavam juntos, reunidos juntos, e eram chamados também, no linguajar grego, de eclesia, de povo que se reunia, de assembleia, de gente unida, que estava junto para ouvir a voz de Yahvé e viver a partir de Deus. Assim também a igreja, no Novo Testamento, vai herdar esse nome, desse contexto cultural. Ou seja, a igreja, assim como o povo de Israel, era a congregação que se reunia, que estava junto para viver a partir de Deus. Assim, no Novo Testamento, a igreja herda o mesmo conceito. E é o povo, o grupo, a congregação, a assembleia daqueles que se reúnem para estar juntos, debaixo da orientação de Jesus. Então nós podemos dizer que igreja é a congregação, igreja é o grupo, igreja é o ajuntamento, é a assembleia, é a comunidade que se reúne e que está sob os domínios de Jesus Cristo. Isso é igreja. Congregação, reunião, ajuntamento, comunidade, são palavras-chave para se compreender a igreja. E essa aplicação da igreja vem para o domínio pessoal e coletivo, ou seja, a igreja sou eu e você, que fazemos parte do grupo, da congregação, da reunião, daqueles que são chamados por Deus, para viver por Deus, habitar com Deus e agir a partir de Deus, somos nós. Então, igreja não é igreja evangélica reviver, ou seja, qualquer outro nome que a gente dê administrativamente para isso. Igrejas são pessoas, sou eu e você, que quer tenhamos um nome assim, ou de qualquer outra congregação onde estivermos nos reunidos, somos nós, pessoas que nos reunimos.
E o que conta não é o número de pessoas que se reúnem, mas sim se Cristo está no meio desse grupo. Isso é o que conta. Que às vezes a gente tem a consciência de que para ser igreja precisa ter um número X de pessoas, aí sim é igreja. Não, a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos e nas cartas do apóstolo Paulo, a igreja que está na casa de fulano de tal, quer dizer, é o grupo de pessoas, 10, 5, 6, 4, 3, que está se reunindo num lugar. Isso é a igreja. Então essa igreja, e eu preciso passar por esse momento para entrar na consciência histórica da igreja, porque esta igreja que Cristo fala em Mateus para Pedro, essa reunião, essa congregação dos salvos, que vai adquirir corpo no apóstolo Paulo, quando ele diz, olha, vós sois o corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja, que vai adquirir a forma do corpo, que vai adquirir a funcionalidade e a comparação com um corpo humano. Essa igreja, ela tem uma realidade histórica muito relevante, e que não pode ser apagada da história. Por quê? Porque as portas daquilo que Jesus chamou Hades, que era o pensamento do mundo grego, da mitologia grega, o Hades era o mundo, era o submundo, o mundo das trevas, o submundo, o mundo dos mortos, que tinha o seu próprio Deus, Hades, que cuidava, na consciência mitológica grega, que cuidava desse mundo das trevas, do submundo. Jesus pega essa imagem, essa nomenclatura do Hades e traz para dentro das Escrituras e diz, olha, esse submundo das trevas, as portas dele não vão permanecer sobre a minha igreja. Eu vou fundar a igreja, eu vou estabelecer a igreja, e as portas do Hades, que às vezes na sua tradução vem como inferno. Inferno também é uma tradução para mundo inferior. As portas deste mundo inferior não vão prevalecer contra a minha igreja, ou seja, está falando de perpetuação histórica, está falando de continuidade histórica, de permanência histórica da igreja que se revela na história. E essa atitude histórica da igreja, essa realidade histórica da igreja, que é fundada por Jesus, que é estabelecida e edificada por Jesus, ela tem sombras, sementes, que vêm desde o contexto do Antigo Testamento, como nós vimos na mensagem do culto passado. Então nós temos um conjunto de livros no Antigo Testamento, que a gente denomina como livros históricos, que vão contar a história da congregação, da assembleia do povo judeu, durante o período do Antigo Testamento. E essa assembleia do povo judeu figurava, era uma sombra da verdadeira igreja. Isso nos mostra que a igreja, em primeiro lugar, constrói e marca a história. Por isso é a consciência histórica da igreja, porque a igreja constrói e marca a história. E eu tenho que buscar no povo de Israel, porque o povo de Israel é a semente daquilo que vai ser instituído como igreja lá na frente, no conteúdo teológico do Antigo e do Novo Testamento. Então o povo de Israel fez história aqui na terra, fez a sua própria história,
foi o construtor da sua própria história, obviamente, a partir da ação de Deus, mas eles fizeram história. E é claro, construíram a história com os seus erros, construíram também a história com os seus acertos. E com isso, enquanto faziam a história, a nação, a congregação, o grupo, a reunião do povo de Israel marcava também a história. Ou seja, o povo de Israel deixou uma história, por muitas vezes manchada de fracassos, de problemas, de coisas erradas, mas algumas vezes pontuada de acertos. O povo de Israel construiu a sua história a partir do Antigo Testamento. Começa lá em Abraão, e a nação de Israel vai se desenvolver a partir de Abraão, e ela vai construir toda a sua história até chegar a Jesus. O povo de Israel era uma sombra da igreja de Cristo. Então, a partir desse pensamento, nós que somos a igreja de Jesus, eu e você, nós temos a responsabilidade de, como grupo e de forma individual nesse grupo, nós construirmos a nossa história. Cada um de nós constrói a sua própria história, e construindo a própria história, constrói também a história do grupo em que nós estamos inseridos. E a nossa história que nós construímos hoje, ela será lida amanhã. A pergunta que eu faço é: que história você está construindo? Na individualidade sua. Que história você constrói? Presta atenção, não estou perguntando que história você acha que o outro está construindo. Eu não estou perguntando que história você acha que a sua esposa está construindo, que o seu marido está construindo, que o seu filho está construindo. Eu não estou perguntando que história você acha que o pastor está construindo. Eu estou perguntando que história você, na sua individualidade, na sua particularidade, você está construindo. Porque você é um artífice, é um construtor da sua história de vida, que já está sendo lida por aqueles que te acompanham e que será lida continuamente na história. Que história você constrói? O que se pode ler em sua história de vida? O que se pode ler? O apóstolo Paulo diz: nós somos a carta lida aos outros. O que se pode ler em sua história de vida? Às vezes manchas, às vezes fracassos, às vezes arrependimentos, às vezes acertos, às vezes vitórias. O que é que pode ser lido na sua história? Como está a sua história de vida do ponto de vista de Deus? Como está? Como está a minha história? Eu me pergunto essa noite, como está a minha história de vida, vista do ponto de vista de Deus? Não do outro, não da sociedade que às vezes julga mal a sua história, mas do Deus Todo-Poderoso, que conhece tudo, que conhece todas as coisas. Você diz: mas como que eu posso saber como é que Deus vê a minha história? A palavra é um espelho da minha vida. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a visão de Deus a respeito de mim. E conforme eu estou concordante ou discordante da palavra de Deus, essa é a visão que Deus tem a respeito de mim. Não vai vir um anjo dizer para vocês: meu filho, eu tenho essa visão a respeito de ti. Eis que Deus manda te dizer lá do céu que Ele está contente ou descontente com você. Não vai acontecer isso. Porque a vontade, a ótica de Deus a respeito da humanidade está estampada e revelada nessa palavra. Quando eu leio essa palavra, eu tenho um espelho diante de mim, que aponta a minha realidade pessoal diante da palavra. E a minha pergunta é: que história eu estou construindo com a minha vida? Até porque você só tem uma vida, eu só tenho uma vida.
A minha vida já passaram-se 44 anos, não é? 43, estou indo para 44, eu sempre coloco um a mais, não sei porquê, mas a minha vida está indo, né? Mas a sua também está indo, talvez seja 50, 60, 70, 30, 20, não importa, vai passando a sua vida e você só tem uma vida. Você não tem duas vidas, você não vai voltar aqui para viver novamente. Deus, eu preciso mais uma chance, cheguei lá em cima, né? Não, eu tenho que descer lá para ter mais uma chance, nascer outra vez como bebezinho, e eu construí tudo errado, a história da minha vida, eu quero uma outra chance para construir novamente. Não existe essa chance. A sua vida é única e a sua história é única. Você escreve a sua história do jeito que você está escrevendo, vai ficar escrito. Não tem como você voltar. Às vezes eu penso, eu queria voltar a ser bebê novamente, eu queria voltar a ser o tamanho do Lucas, do Miguel, novamente, com todas aquelas fantasias na cabeça, toda aquela vitalidade. Mas eu olho, isso não dá mais para voltar. Não dá, e aqui é coisa daqui para frente, para todo mundo. Cada um está construindo uma história de vida, porque a igreja constrói a sua história, que a minha e a sua história sejam construídas debaixo da orientação da palavra e da graça de Deus. Como você constrói a sua história de vida? Não dá para apagar e voltar atrás. Dá sim para você começar de agora para frente. Aquilo que já foi, se você quiser mudar de agora para frente, o ponto de vista da sua história, se você quiser mudar de hoje em diante e dizer, não, até agora está tudo borrado, está tudo feio, está tudo manchado, está tudo esquisito, mas eu quero uma mudança na história da minha vida, a partir de hoje dá para você fazer isso. Mas se você for esperando já mais um dia que passou sem dar, mais um dia, e quando você acordar às vezes já é tarde demais. Então é hoje o ponto em que a sua história precisa ser recontada de uma forma diferente. Cada um de nós está escrevendo uma história. O que é que você está escrevendo nas páginas da sua biografia de vida? Segundo, a igreja não só constrói e marca a história, mas a igreja também modifica a história. A igreja modifica a história, porque a igreja influencia a história de terceiros. O povo de Israel influenciava e interferia na história de todos os povos que estavam ao redor deles. Onde entrava o povo de Israel, você lê o Antigo Testamento, você lê o livro de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, são livros históricos. Você vai ler esses livros, você vai descobrir como o povo de Israel influenciava o meio onde ele estava. Não havia nação que poderia ficar indiferente à presença de Israel em seu meio, porque eles influenciavam as histórias por onde passavam. Assim também, irmãos, trazendo essa imagem de Israel, assim a igreja também influencia e modifica a história, porque Israel era uma sombra da igreja e a igreja é uma concretização daquilo que Israel era. Então a igreja também influencia e modifica a história por onde passa. Agora, primeiro, a história de Israel precisou ser modificada para depois ele modificar as histórias dos outros povos por onde ele passava. Ou seja, primeiro a nossa história pessoal precisa ser modificada por Jesus. A gente precisa ter uma ruptura com as nossas histórias passadas antes de conhecer Jesus, e agora um reinício com Jesus para uma nova vida. A nossa história precisa ser modificada por Jesus. As pessoas confundem se converter com entrar dentro de uma igreja e pertencer a uma igreja. Pertencer ao grupo, pertencer à reunião, frequentar as reuniões, não significa necessariamente estar convertido. Não importa quantos anos você esteja dentro de uma comunidade, numa reunião. Porque conversão tem a ver com modificação de história de vida. Jesus precisa modificar a minha história e precisa modificar a sua história. Aquilo que éramos antes de Jesus tem que deixar de ser para sermos alguma coisa diferente daquilo que éramos.
É claro que a gente traz resquícios, a gente traz um monte de coisas, mas aquilo que estava errado dentro de nós tem que deixar de existir, aquilo tem que ser modificado por Cristo. Cristo precisa interferir na minha história pessoal, modificar a minha história pessoal, e a partir dessa modificação espiritual da minha vida e da minha história pessoal, eu começo a influenciar outros e a modificar outros e outras histórias de vida. Primeiro você é modificado, depois você precisa estar consciente de que agora você vai modificar e influenciar a história de vida dos outros. A verdadeira igreja é aquela formada de gente que, ao cruzar com a história dos outros, modifica a história dos outros para melhor. Porque tem gente que entra na vida dos outros para modificar a história do outro para pior. Não, eu era muito feliz até conhecer esse fulano e tal. Conheci, aí pronto. Eu era uma bênção, cara, gente fina, até me casar com pessoa tal. Casei, a minha história de vida bagunçou tudo, agora virou um inferno a minha vida. Não, eu era uma pessoa alegre, comunicativa, até começar a me relacionar com fulano de tal. Comecei, acabou minha alegria, virei amargo, triste, revoltado, nervoso, bravo. Quer dizer, irmãos, a minha pergunta essa noite é: quem a sua vida influencia? Que história a sua vida influencia e para onde ela influencia? Porque a igreja de Jesus, ela tem essa tarefa de interferir nas histórias daqueles que o acompanham ou que estão perto, mas interferir para melhor, modificar para melhor. A quem você influencia? Não, eu não fofocava, era uma pessoa que não tinha fofoca na minha vida, não gostava de falar mal da vida dos outros, mas desde que eu conheci fulano de tal, ai meu Deus, agora não consigo mais deixar de falar mal dos outros, comecei a falar mal, a minha vida foi influenciada para o mal. A minha pergunta é: eu sou aquela pessoa que consigo influenciar as outras positivamente? Quando eu olho para a vida das pessoas que se aproximaram de mim, eu percebo que antes delas me conhecerem, elas estavam de um jeito, depois que me conheceram, elas melhoraram. Ou eu olho para a vida das pessoas, antes dela me conhecer, até que ela tinha um bom caminho, me conheceu, agora largou da mulher, brigou, bateu no cachorro, matou o vizinho. Como é que é a coisa? A igreja de Cristo marca a história, constrói a história e ao mesmo tempo vai interferindo na história daqueles que estão próximos e vai modificando a história de vida dos outros para melhor. As portas do Hades não vencem a igreja, porque ela não só constrói a sua própria história, como ela modifica a história dos outros que pertenciam ao Hades e agora pertencem a Jesus. Nós somos modificadores de histórias alheias. Está em nós o poder de modificar a história dos outros, de arrancar os outros do Hades e trazer para Cristo, a partir do bom cheiro de Cristo que exala de nós. Mas mais, a igreja não só cria, não só modifica, mas a igreja também permanece na história. A igreja permanece. Se por um lado a gente cria e modifica a história, por outro lado a gente não é vencido pela história, a gente permanece na história. O povo de Israel foi perseguido. Tentaram apagar o povo de Israel, desde Amã, lá do Antigo Testamento, tentando exterminar o povo de Israel, e essa história perpassou pelo nazismo alemão, tentando destruir, exterminar o povo de Israel da história, e até hoje os grupos radicais islâmicos têm nas suas cartas declaratórias a extinção completa como objetivo, a extinção completa do povo de Israel, mas o povo de Israel continua, permanece na história. O povo de Israel era uma sombra da igreja. Assim é a igreja. As portas do Hades não conseguem vencer a igreja porque ela permanece na história.
E falar em permanecer hoje numa sociedade tão flutuante e tão descartável parece ser utopia, porque a gente não consegue permanecer em nada que a gente começa às vezes. Começa uma coisa, começa a estudar violão, para na terceira lição. Começa a estudar grego, para na segunda. Começa a fazer uma faculdade, para no meio do caminho. Começa a frequentar uma comunidade, 3 meses depois já está mudando para outra. Começa a fazer um regime, uma semana depois já mudou o regime. Começa a fazer caminhada, daqui a pouco já não consegue mais caminhar. Começa a ler um livro, para na terceira página da introdução do livro. Começa a estudar alguma coisa, para na segunda semana. A gente não tem permanência na nossa sociedade. Falar em permanecer, falar em perseverar, e hoje na escola dominical nós abordamos essa consciência da permanência necessária. Falar em permanecer, falar em continuar, parece utopia, parece mentira na nossa realidade, mas a verdadeira igreja permanece na história. Não é uma história que ficou no passado, é uma história que perpassa pelo passado e está indo no presente em direção ao futuro. Se somos a igreja, cada um de nós precisamos aprender a arte de permanecer, a arte de continuar. Não importam os oponentes, que a gente acha que, às vezes a gente acha que para continuar tem que dar tudo certo para nós. Não! O povo de Israel teve que aprender a permanecer, mesmo diante de tantas e milhares de oposições. Porque a sociedade se opõe à permanência daqueles que estão no caminho certo. Você começa a seguir um caminho, aí lá vem seus amigos. Não, mas espera aí, você já não vai mais ser aquela pessoa que você era antes? Não consegui permanecer. Você fala, mas agora eu vou por esse lado. Aí vem as más influências e levam você para o outro lado. Ninguém quer que você permaneça na verdade, a não ser aquele que é de Deus. Porque a sua verdade incomoda aqueles que estão nas trevas. As influências da mídia e as influências da maioria da sociedade são absolutamente negativas. Eu nunca vi as grandes redes da mídia, da televisão, influenciar as pessoas para o bem. Quando tem uma influenciazinha para o bem, tem 10 para o mal. Porque a sociedade luta para apagar a luz, porque a tua luz expõe as trevas do coração alheio. Então, a igreja é aquela que consegue permanecer. Se somos igreja, cada um de nós precisa aprender a permanecer. Não importam os oponentes, as tentativas do povo de fazer a gente desistir. Uma das características da igreja é a sua permanência, é a sua persistência. E a pergunta essa noite também é: você continua permanecendo? Já pensou em desistir várias vezes? Você tem perseverança? Você tem raízes? Porque a nossa sociedade é tão sem raízes que está todo mundo flutuando no geral. Ninguém é de ninguém, ninguém pertence a nada, ninguém permanece em nada. Mas Jesus veio nos ensinar diferente. Eu vou colocar os seus pés sobre uma rocha, para que você tenha firmeza, convicções, para que você saiba aonde você pertence, para quem você pertence, e permaneça naquilo que você aprendeu. O apóstolo Paulo dizia isso: olha, permanece nas Sagradas Escrituras, no aprendizado que você teve, na consciência que você tem a respeito de Deus e da vida. Permanece, não desanima, não volta atrás. Você tem perseverança? Porque na realidade a palavra de Deus diz que nada poderá nos separar do amor de Jesus. Hoje, irmãos, é tão difícil ver conversão verdadeira, genuína. Eu não quero julgar a conversão de ninguém, nem vou julgar, mas eu penso 10 vezes antes de falar assim, tal pessoa está se convertendo. Eu penso 10 vezes,
Por quê? Porque quando a gente pensa que a pessoa está firme, está convertendo, ela já desistiu. Voltou para trás. É tão difícil ter conversão verdadeira, porque a gente não tem permanência. Não há permanência nas relações pessoais. Não há permanência nos casamentos. Não há permanência nas amizades. Quais são os seus amigos de 20 anos? Com quem você tem, com quem eu tenho amizade, que eu posso dizer, eu já conheço essa pessoa, tenho amizade com ela há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos. As relações são descartáveis. A gente tem amizade agora, daqui a pouco já rompeu a amizade. Por nada, por tudo e nada, a gente é assim. O ser humano é assim, a sociedade é assim. Nós somos amigos até que, estamos de bem até que. Quando acontece alguma coisinha, por menor que seja, rompe laços, rompe amizade, não olha mais, não conversa, não fala, não quero saber, não olho na cara, não ligo, não atendo o telefone. Meu Deus, falta persistência, falta perseverança nas relações. Falta perseverança nos relacionamentos pai-filho, filhos-pais. Falta perseverança nos relacionamentos dos casais, falta perseverança nos relacionamentos dos amigos, falta perseverança nos relacionamentos dos vizinhos, falta perseverança. A Igreja de Cristo faz história ontem e continua fazendo história hoje, porque ela permanece, porque ela está firmada na palavra. Passará tudo, mas a minha palavra não passará. E se a igreja está firmada na palavra, a igreja permanece com a palavra. O que é que pode fazer você desistir de viver com Jesus? As decepções, os problemas, as lutas. O que pode te separar de Cristo? Nada. Se você está firmado na rocha que é Cristo, nada. Se alguém cuspir na tua face, dá a outra. Não é assim que Jesus ensinou? Se alguém bater no meu rosto, dou outro. Se alguém me obrigar em uma milha, vai duas. Se alguém tirar a minha túnica, dou também a capa. Isso é Cristo, isso é o Evangelho, isso é a mensagem que faz com que a gente permaneça para sempre. E finalmente, além da igreja fazer, modificar a história e permanecer na história, a igreja também projeta a história no futuro. Ela é histórica do começo ao fim, porque ela projeta a história para o futuro. Não é uma história só para o presente, ela alcança o futuro, alcança a eternidade. O povo de Israel se via também no futuro, nos relatos proféticos. Sua história não morria a cada dia, se projetava para um futuro promissor, para um futuro glorioso. Assim é a igreja. A nossa história, irmãos, não acaba aqui. Com a nossa vida, nós projetamos a nossa história para o futuro, para o céu, para a eternidade. Porque a igreja, ela não é passageira. Todas as demais coisas na vida são passageiras. A tua beleza é passageira, teu salário é passageiro, teu carro é passageiro, tua casa é passageiro, tudo que você tem, até a tua saúde é passageira. Tudo passa. Tudo passa. Mas tem uma coisa que não passa, é a igreja de Cristo. Porque ela está enraizada na eternidade. A igreja é eterna. E quem não ama a igreja, quem não ama os irmãos, quem não vive na comunhão dos irmãos, quem não é igreja, como é que vai viver na história eterna com a igreja? Porque aquilo que você vive hoje se projeta como uma extensão para a eternidade. Se a sua história hoje é manchada, a tua eternidade não tem como ser diferente. Agora, se a tua história hoje é uma bênção, se a tua história hoje está nas mãos de Deus, a eternidade é um prolongamento da tua história. Porque a nossa história não tem fim, ela atinge os patamares da eternidade. O que tem fim é o nosso corpo mortal, mas quando a gente morre, a nossa vida continua.
aguardando a ressurreição dos santos no último dia, para estarmos para sempre com o Senhor, ou aguardando a ressurreição final, para estarmos para sempre longe do Senhor. A minha pergunta é: você tem a consciência da eternidade? Porque a vida é tão passageira que a gente fala, não, nem vou pensar na morte. Não, é importante pensar na morte, porque a morte para o cristão é só uma passagem para ir para os braços do Senhor. A morte é só uma passagem. Eu estive conversando com o pastor Calixto agora, porque a semana passada faleceu a mãe dele. E ele estava me contando, eu quando cheguei no hospital, o médico estava saindo, tinha acabado de fazer todos os exames, e disse, ela já se foi. E as irmãs dele chorando, e a senhora deitada assim, morta. E ele debruçou sobre a mãe e me disse, eu comecei a chorar. Filho caçula, vendo a mãe ali, comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, Deus trouxe a minha mãe de volta. Ela abriu os olhos, sorriu para mim e me abraçou. E me abraçou e foi indo embora sorrindo. Eu disse, a vida não acaba com a morte. A morte é uma passagem para a vida. Você tem consciência da eternidade, você pensa na eternidade, porque a sua história não acaba aqui. A sua história continua, ou boa ou má, ela continua. Tem continuidade as relações. Não é desconectado daqui. Há uma ruptura e há uma continuidade nessa ruptura. Por isso nós precisamos estar conscientes da construção da nossa história, porque a construção da nossa história tem laços eternos. Por isso as portas do Hades não podem vencer a igreja, porque a igreja é eterna. E eternamente vive com Cristo. Na mitologia grega, o Hades era o submundo onde o deus Hades não permitia que ninguém voltasse. Quem ia para o submundo, entrava no mundo da morte, jamais retornava de lá. Mas Jesus disse, as portas do Hades, utilizando a linguagem mitológica, as portas do Hades não prevalecem contra a minha igreja, porque ela rompe o submundo e traz de volta aqueles que já foram. Quando? Na ressurreição que aguarda todos nós. Então, essa igreja de Cristo, que constrói essa história, que modifica essa história, que invade essa história, é essa igreja. Mas como eu posso ser igreja? Como eu posso ser essa igreja que constrói a história significativamente? Que modifica a história positivamente, que permanece na história apesar das oposições e que projeta a história para um futuro glorioso. Como é que eu posso ser essa igreja? E o próprio texto nos revela como eu posso ser, tendo a revelação de Cristo como a base da nossa vida. Assim nós podemos ser a igreja. Tu és o Cristo, disse Pedro a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação de Cristo precisa ser a base da minha vida e da minha estrutura pessoal. Ou seja, eu preciso estar estabelecido em Cristo, com Cristo e para Cristo. Eu preciso viver para Jesus, viver com Jesus, amando Jesus, a partir de Jesus, me colocando aos pés de Jesus, recebendo Jesus na vida, estando com Jesus, me apoiando em Jesus, amando Jesus, seguindo os passos de Jesus e deixando Cristo estar sobre a minha vida. Eu preciso estar com Cristo. Se Cristo não estiver em mim,
Eu não sou igreja. O pastor Calixto disse: olha, há um tempo atrás, quando a minha mãe não conhecia Jesus, eu estava deitado no colo dela um dia, como filho caçula. E ela dizendo: filho, quem você foi, quem você é, as mudanças que aconteceram na tua vida. E ela disse: naquele momento Deus falou ao meu coração: você precisa falar agora para ela. E ele disse: doeu na minha alma, mas eu tive que dizer: mãe, tenho que dizer uma coisa para a senhora. Se eu morrer agora, ou a senhora morrer agora, a gente nunca mais vai se encontrar na eternidade. Porque sem Jesus não há salvação para o ser humano. E a mãe dele, depois de um tempo, um dia liga e diz: o que você vai fazer hoje? De manhã, domingo de manhã. Ele disse: olha, para a senhora eu estou disponível. Ela disse: então você vai em tal lugar, porque vai ser o meu batismo nas águas. O Cristo está na vida e a gente entra para a eternidade com Cristo. Ou a revelação de Cristo não está em nós e não tem como viver a eternidade com Jesus. Como é que eu sou igreja? Tendo a revelação do Cristo como a base da minha vida. Tendo a comunhão com o Pai, que me revela Cristo e ao mesmo tempo me faz um revelador de Cristo. Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. O Pedro que recebe a revelação de Jesus a partir do Pai, ou seja, a comunhão com Deus, revela Cristo na minha vida, no meu coração, na minha alma, na minha mente, me mostra quem é Jesus, me mostra o amor a Cristo, me mostra o amor de Cristo, como seguir Jesus, e a partir desse momento que na comunhão com Deus eu vou conhecendo a Jesus Cristo, eu vou me tornando não só um conhecedor de Jesus, eu vou me tornando um revelador de Jesus. É o que aconteceu com Pedro. A comunhão com o Pai fez com que o Pai lhe revelasse Cristo e ao mesmo tempo ele revelou Cristo para todos que estavam ali à sua volta e diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja é aquela que conhece Jesus e é aquela que revela Jesus com as suas ações, com a sua vida. E a minha pergunta é: você conhece Jesus? Estou dizendo se você sabe quem Jesus foi, morreu na cruz, lá com 33 anos de idade, né, nasceu lá em Belém, filho da Virgem Maria. Não estou perguntando isso, eu estou perguntando se você conhece Jesus de caminhada. E estou perguntando se você revela Jesus com a sua vida, com as suas atitudes, com seus atos, com as suas palavras, com o seu caminhar, com o seu viver. Como é que eu me torno igreja? Utilizando a chave para ligar e desligar. Pedro, te dou as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares será desligado. Nesse processo de ser a igreja, nós temos que utilizar a chave. A cultura popular diz que Pedro tem a chave que está lá no céu, com a chave esperando na porta. Você entra, você não entra. Você entra, aí abre lá, desce chuva, fecha, para de chover, São Pedro manda chuva, São Pedro recebe no céu, São Pedro tem a chave na mão. Essa é a cultura popular religiosa. Isso não tem nada a ver com a palavra. Quando Jesus disse da chave, falou da autoridade que ele dava para Pedro, de abrir a porta do evangelho para as pessoas, de levar a mensagem para as pessoas. Ao mesmo tempo de fechar a porta, de deixar de levar a mensagem às pessoas. Nós temos essa autoridade, irmãos, de levar a palavra com a nossa vida. Ao mesmo tempo tem coisas que precisamos desligar da terra. Porque são coisas que atrapalham, são coisas que nos emperram na vida cristã. A gente precisa aprender a ligar e a desligar, a gente precisa usar a chave. Tem coisa que precisa ser ligada e tem coisa que precisa ser desligada. Tem coisa que tem que ter continuidade, tem coisa que tem que deixar de continuar. Na nossa vida pessoal e em todos os aspectos.
Ser igreja é utilizar bem a chave. Eu quero parar por aqui, porque por mim eu ficava falando, mas eu acho que esse já é o conteúdo da mensagem dessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé, e a gente vai orar. Você que é igreja, você que quer ser igreja de Jesus, é uma realidade pessoal tua, na tua intimidade, você que marca a história, você que faz a história, você que modifica a história, você que permanece na história, você que projeta a vida, o futuro na história, você que quer Jesus, você que quer ter uma revelação com Cristo, uma intimidade, uma profundidade com Cristo essa noite, você que quer exalar Cristo onde você está, para onde você vai, você que quer ser um revelador de Cristo, você que quer que Cristo não só seja revelado dia a dia ao teu coração, mas quer que você mesmo seja um instrumento, um canal revelador de Cristo, você que precisa aprender a ligar e a desligar todo momento, coisas que precisam estar e coisas que já não precisam mais estar e que não devem estar. Essa noite eu quero orar com você. Essa mensagem não é uma mensagem motivacional. Se algum dia ela for motivacional, ela perdeu a essência, ela perdeu a razão de existir. Essa mensagem é realista, é a palavra, é Cristo, é a revelação de Cristo. Eu não estou aqui para motivar você, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, motiva, vai lá que você consegue. Não estou aqui para motivar, você pode procurar motivação em qualquer lugar se quiser. Essa mensagem é a realidade. É a realidade que diz, nós temos que ter Cristo na vida, nós temos que espelhar Cristo, e temos que viver como igreja de Cristo, todos os dias da nossa vida, e não há outra opção para nós. Essa é a mensagem do Senhor. Feche os seus olhos, deixe o seu coração aberto para a palavra de Deus, e que o Espírito Santo de Deus possa modificar a tua vida essa noite, possa modificar a minha vida, possa trabalhar no nosso coração. Ó Deus, só o Senhor tem acesso às profundidades do coração e da alma. Só o Senhor sabe o pensamento mais profundo de cada coração, o desejo, a vontade. Só o Senhor conhece. Só o Senhor conhece a realidade mais íntima de cada um essa noite aqui. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que com Teu Espírito Santo o Senhor possa transformar, possa mudar, possa dar um outro rumo àquele que precisa. Senhor, se alguém aqui ainda não é igreja, que possa se tornar igreja a partir de Cristo, que possa ter uma experiência com Jesus, que possa ter um relacionamento com Jesus, que possa ter uma decisão essa noite. Aqueles que, ó Deus, pensam ser igreja, mas estão tão distantes daquilo que é a igreja, estão marcando a história de forma errada, estão construindo a história de forma errada, estão influenciando mal na história, estão vivendo uma fragilidade de permanência na história, e com isso estão projetando uma história tão escura para o futuro. Eu peço a Ti em nome de Jesus que modifiques esse caminho. Aquele que já constrói a história segundo a Tua palavra, fortalece essa noite para que possam construir mais e mais a história significativamente. Aquele Senhor que influencia, que modifica a história, que possa continuar fazendo isso na força do Teu poder, do Teu Espírito. Aquele que está firme na história, permanecendo, que continue firme no Senhor. Aquele que projeta para o futuro, que o faça com alegria e com clareza de alma, e que assim seja em nome de Jesus. Eu peço a Ti, amém.